Nosso boa tarde a todos que estão nos ouvindo neste momento. Boa tarde a você que está dentro da nossa salinha Depressão, Tratamento e Cura. Você é muito bem-vindo aqui nesta sala. Tenha confiança na sua dificuldade, porque você progressivamente, com o autoconhecimento, com a busca da melhora das suas condições, você vai conseguir harmonizar os seus pensamentos e os seus sentimentos. Esse é o nosso desejo, nosso sincero desejo de melhora para você. E vamos fazer da nossa parte, que significa refletirmos a respeito das necessidades do ser, para que nós possamos então, a partir dessas reflexões, encontrarmos caminhos mais saudáveis para a nossa existência. E nós vamos começar a falar das condições de progresso e harmonia, porque nós falávamos dos fatores que nos desequilibram normalmente, né? Nós falávamos a respeito desses fatores, como o amor possessivo, a mágoa, o rancor, o ódio, né? E hoje nós vamos falar a respeito das condições de progresso e harmonia. Quais são essas condições que favorecem o nosso progresso, que favorecem a nossa harmonia íntima? Quais são essas condições? Nós vamos começar a falar um pouquinho disso hoje, tá? Bem, uma primeira coisa que nós precisamos refletir é a respeito da necessidade de nós tornarmos a nossa mente um espelho, diante do qual nós possamos nos defrontar, nós possamos nos desnudar, nós possamos nos colocar desnudos diante de nós mesmos, né? Que significa nós nos conhecermos. Isso é inadiável, é inadiável. Nós temos a coragem de nos autoconhecermos, né? Por quê? Porque somente através desse exame da nossa própria realidade que nós vamos conhecendo a nós mesmos e vamos entendendo os nossos potenciais e também as nossas dificuldades, os nossos desafios a serem vencidos. Mas essa autoanálise, essa autoobservação, nós temos que realizá-la evitando a emoção, evitando a interferência da emoção. Analisarmos-nos friamente. Por quê? Porque quando nós nos deixamos envolver pela emoção, quando nós vamos realizar essa autoobservação, ou nós entramos num sentimento de autocompaixão, né? Ou se começamos a sentir autopiedade, autocompaixão, nos sentimos as pessoas mais desditosas, mais infelizes da face da Terra, né? Através de um erro de interpretação, né? Ou tentamos nos autopromover, justificando, né, as nossas ações de uma maneira equivocada. Quer dizer, ou a gente se autocompadece de nós mesmos, ou a gente tenta se autopromover, fugindo das nossas responsabilidades, da nossa realidade íntima, através de justificativas ou da culpa, né? Muitas vezes a gente entra em processos de culpa que não nos ajudam em nada. Por exemplo, eu percebi que eu fui egoísta numa determinada situação, ou que eu fui orgulhoso, que eu agi de uma forma precipitada, e aí eu começo já a me culpar porque eu agi errado. Mas, gente, nós entrarmos na culpa nesse sentido significa errarmos de novo. Porque o tempo que nós gastamos nos culpando é o tempo que nós estamos perdendo para nos corrigir e para corrigir da situação que a gente acha que errou, né? Então, um novo erro, porque a gente perde tempo e não faz nada para reparar o erro que nós cometemos, né? Por isso é que nos auto-observarmos, nos desnudarmos sem interferência da emoção, para que nós evitemos os sentimentos de autocompaixão, de justificação, né, ou de culpa, né?
E aí nós vamos conseguindo um retrato mais fiel do que nós somos ou de como nós estamos atualmente. E do que nós podemos fazer no sentido de nos amarmos mais e de nos ajudarmos mais, né? Como uma sequência natural do autoconhecimento, a atitude amorosa a nós mesmos, no sentido de fazermos mais por nós, para a nossa melhoria, né? Nesse sentido. Então, quando nós nos livramos dos artifícios, nós nos despojamos dos artifícios com os quais geralmente a gente se oculta, né? Quando a gente sai daquela nuvem de fumaça, às vezes aquela euforia super alegre, né? Aquela fumaça cor-de-rosa em que nós nos escondemos atrás dessa fumaça, né? De falsa alegria às vezes. Lógico, existe a alegria verdadeira, fruto de uma consciência tranquila, de um coração equilibrado, bem-humorado. Isso é um fato, é verdadeiro, é saudável, é muito bom, né? Mas muitas vezes nós nos ocultamos através de vários artifícios, que pode ser esse excesso de euforia, de alegria, outras vezes o excesso de tristeza, né? Aqueles comportamentos mais deprimentes. Então nós vamos saindo desses artifícios através dos quais nós nos ocultamos, né? E que muitas vezes nós fugimos justamente evitando nos conhecer, né? A gente usa esses artifícios através dessa fuga psicológica, evitando nos conhecer, evitando nos desnudar diante de nós mesmos, numa atitude infantil, repressiva, né? É como a criança ainda que não quer ser pega em erro, porque nós não somos, infelizmente, nós não temos sido criados para lidar com o erro de uma maneira saudável, né? A sociedade não tem sido criada para lidar com o erro, com o equívoco de um modo saudável, né? O equívoco ele tem sido duramente castigado, reprimido, né? Tem obtido repreensões austeras, rígidas, duras, né? Então nós crescemos fugindo da autoanálise para não encararmos os erros que nós cometemos, que são perfeitamente naturais, frutos ainda do momento que nós vivemos, da nossa realidade íntima, da nossa realidade social. Os erros ainda são um fato na nossa vida. Nós temos que aprender a lidar com eles de uma maneira mais tranquila, mais natural. Até aprendemos a rir de nós mesmos, né? Das gafes que a gente comete, dos equívocos em que a gente entra muitas vezes, né? Mas essa atitude infantil repressiva, que não quer ver o erro, que vê o erro de uma forma extremamente negativa, né? Então fugimos do autoencontro, fugimos da análise do nosso comportamento, fugimos de desnudarmos-nos diante de nós mesmos, né? Então, nessa atitude, qualquer tentativa exterior para o progresso e a harmonia, ela acaba resultando sem eficácia, né? Sem resultado. Né? As tentativas, sem essa atitude de autoencontro, de aprender a lidar com os nossos erros de uma maneira mais light, de uma maneira mais amena, qualquer tentativa exterior de progresso e harmonia acaba resultando sem resultado, né? Acaba não obtendo o resultado esperado, né? E às vezes até essa busca ela se torna até perturbadora, né? Seja por experiências em grupo frustrantes, seja por experiências psicoterapêuticas frustrantes também, né? Porque muitas vezes a gente quer, numa atitude externa, buscar a melhora, mas nós ainda não estamos internamente dispostos a nos desnudar diante de nós mesmos, né?
e nem diante de alguém, né? No caso, um psicoterapeuta e tal, né? Ninguém é culpado conscientemente de ser frágil. Tá? Nós não somos culpados conscientemente de sermos frágeis, né? Porque isso é uma ocorrência natural do processo de evolução que nós estamos vivendo. Nós vivemos certas fragilidades íntimas, ainda é uma coisa natural, mas permanecermos na postura de fragilidade, nos acomodarmos a ela, denota imaturidade psicológica, né? E manifestação patológica de comportamento em alguns casos, né? Então, ninguém é culpado por ser frágil, por estar no momento de fragilidade, né, emocional, psíquica. Ninguém tem essa culpa conscientemente, né? Mas, na medida que nós também não nos movemos no sentido de sair dela, nós não nos movemos no sentido de mudar a postura e permanecemos nessa postura de fragilidade, denota-se a imaturidade psicológica, né? Então aí já é uma coisa por nossa conta, né, que poderia ser diferente, e nós acabamos deixando do jeito que está por acomodação, por preguiça, por fuga, né? Então é uma situação que não ajuda muito, tá? Quando nós aspiramos por mudanças para melhor, quando a gente objetiva mudanças, melhorias, nós passamos a irradiar energias saudáveis. A nossa mente, tá? Nossa mente, ela tem um poder muito grande. Eu acredito que os estudos que estão sendo realizados, eles vão se ampliar cada vez mais no campo mental e vão demonstrar o imenso potencial da nossa mente de mudar tanto as condições orgânicas quanto as condições emocionais, né? Porque ela irradia energias saudáveis que contribuem para a realização do objetivo de melhora que a gente aspira, né? E através desse esforço contínuo, em que nós vamos direcionados para o objetivo da melhora, né, de encontrarmos uma situação mais harmoniosa para conosco mesmo e para com o nosso círculo social, né? Às vezes a pessoa ela percebe que ela se relaciona mal com as pessoas, né? Tem um trânsito difícil no meio da família, no meio dos companheiros no trabalho, mas ela objetiva melhorar. Ela pensa assim, puxa vida, né? Eu preciso melhorar. Eu tenho me relacionado mal, né? Eu tenho estado nervoso, eu tenho estado irritado, intolerante, impaciente com as pessoas. Eu preciso melhorar nesse aspecto. Então ela tem esse objetivo. Ora, a atitude mental positiva, buscando esse objetivo da melhora de relacionamento interpessoal, inevitavelmente vai levar à melhora, vai levar à melhora do relacionamento interpessoal, porque vai passar a criar mentalmente essa necessidade, né, e vai plasmar pensamentos saudáveis, energias saudáveis que vão se irradiar na direção das pessoas. E isso acaba criando novos condicionamentos, né? Condicionamentos mentais que levam ao êxito, né? Decorrência normal do nosso querer, né? E nisso não tem nenhum milagre, nenhuma coisa maravilhosa, não. Isso é uma consequência natural do desenvolvimento do nosso querer, da nossa vontade, né? Da energia que se irradia de nós e que as pessoas percebem, né? Por isso, o autodescobrimento, nós nos autodescobrimos, tem uma finalidade de nos conscientizar a respeito do que nós necessitamos e de como nós realizarmos aquilo que nós queremos, né? Dando início a uma nova fase na nossa vida. Por isso que quando a pessoa vai se abrindo, ela vai se conhecendo, ela vai descortinando as paisagens internas, né, dela, ela vai enxergando o imenso, o cardápio que a vida oferece de possibilidades, né? O imenso cardápio que a vida oferece de possibilidades, né?
E aí ela começa a desenvolver metas, né? E objetivar essa melhora que tanto necessita, né? Muitas vezes quando a gente está nos estados habituais, né? Quando nós estamos acomodados ao estado habitual, quando nós estamos acomodados à nossa situação, nós perdemos a capacidade de avaliar as incalculáveis possibilidades que estão ao nosso alcance, esperando apenas nós nos dispormos a elas, né? Sabe, gente, que a gente observa assim que uma situação, se você quer alguma coisa, uma situação indispensável, fundamental, é internamente você perceber se você realmente está aberto a essa possibilidade. Isso é uma coisa, parece uma coisa simples, mas é extremamente importante isso. Se nós queremos alguma coisa, né, qualquer coisa que a gente quer, né, que a gente acredita que vai ser positivo na nossa vida, nós temos que observar, nos auto-observar e perceber, peraí, mas eu estou realmente aberto a essa situação? Intimamente, eu realmente desejo isso? Porque às vezes você pode observar que no seu íntimo você rejeita, né? Aquilo que você quer externamente, às vezes internamente você ainda rejeita. Seja porque acredita que não merece, ou porque acredita que não precisa, na verdade, né? Ou seja, por qualquer outra crença que for, ou que você não vai conseguir. Então, estar realmente aberto a essas possibilidades, né? É que a sua intenção profunda realmente ela vá no sentido de alcançar as suas metas, né? Seja elas quais forem, seja essas metas quais forem. Por exemplo, você às vezes quer encontrar alguém, né? Você se sente sozinho, tal. Gostaria de estar com alguém, né? Você está levando a sua vida lá, né? Mais ou menos, tá levando a sua vida até que razoável, mas você gostaria de estar com alguém, gostaria de amar alguém, gostaria de compartilhar as suas coisas com alguém e tal. Um desejo muito natural, né? Qualquer pessoa teria esse desejo. Só que, será que internamente você está se abrindo a isso, de fato, né? Será que internamente você está aberto a essa possibilidade? Então é uma coisa para nós refletirmos, né? Isso funciona com relação a tudo que a gente queira. Nós temos que analisar se nós realmente estamos abertos àquilo que nós dizemos querer, né? Bom, o autoencontro ele pode ser conseguido através da meditação, né? Nós temos inclusive aqui na salinha, eu sempre coloco um exercício de meditação, de silenciar a mente, né? Sair das aflições, se desidentificar das aflições, acalmar a mente, encontrar com o eu profundo, com a presença, né, divina dentro de nós, né? O eu divino, o eu cósmico, né? O eu superior. Aí depende o nome, cada um dá o nome que quiser, mas a parte mais evoluída dentro de nós, nosso eu verdadeiro, né? Então a meditação ajuda muito a gente a acalmar o ego e a entrar em contato com o eu profundo, com o self, né? Com o self. E também o esforço de fixar a mente nas ideias positivas, as mentalizações. Eu aqui coloco também de vez em quando para vocês na salinha aqui, por exemplo, aquele relaxamento do Bosque das Águas, né? Aquela programação positiva. Então, quando você, através da repetição, você vai todos os dias fixando a mente naquelas ideias positivas, naqueles ideais nobres, positivos, elevados, né? Você está criando essa possibilidade. Você está preparando esses acontecimentos. Você está preparando uma coisa que existe internamente e que vai passar a existir externamente na sua vida, né? Na medida que você mantenha esse pensamento, a ideia fixa
no positivo, né? A gente usa a nossa mente de uma forma tão negativa, né? A gente está tão viciado, às vezes, em ficar puxando para o lado negativo, que a gente nem percebe que pode usar isso também para o lado positivo, né? E que a nossa vida ela tende a concretizar as nossas ideias, os nossos ideais positivos ao longo do tempo, né? As coisas não são milagrosas assim de uma hora para outra, mas há uma tendência a nós nos tornarmos aquilo que a gente pensa, tá? Há uma tendência muito forte de nós nos tornarmos aquilo em que nós acreditamos. Se nossa crença a respeito de nós for uma crença negativa, nós vamos nos tornar nessa crença negativa que nós fixamos. Se a nossa crença for uma crença positiva a nosso respeito, nós acabamos nos tornando essa crença que nós cultivamos, né? E ao lado da meditação, do relaxamento, da mentalização, né? Dessas autossugestões que eu recomendo assim, em larga escala, sem efeitos colaterais, né? Sem nenhuma contraindicação, vamos dizer assim. Ao lado de tudo isso, a ação solidária, né? Na vida social, a ação solidária, o comportamento solidário, que ajuda muito, que é o exercício do amor, né? Porque nós vimos no começo dos nossos áudios aí, que aquele que espera ser amado, ele não amadurece, ele se mantém na imaturidade. A pessoa que deixa de esperar, né? que sai da posição de expectativa de ser amado e parte para amar os outros, quer dizer, ele deixa de ficar esperando ser amado e ele se resolve a amar. Tem sentido, né? Porque aquilo que a gente espera que os outros façam pra gente, por que a gente não vai e a gente mesmo faz pelos outros? Os outros também estão esperando, né? O fato é que quando nós nos movimentamos por amar as pessoas, nós nos transformamos em instrumentos do amor. E o prazer que se experimenta na oportunidade de servir, de amar, é um prazer muito grande. Talvez um dos maiores prazeres que existam na vida seja quando você descobre o prazer de servir, né? Então isso é extremamente importante, extremamente válido e extremamente terapêutico, tá? Tem uma ação realmente terapêutica na nossa existência, a ação solidária. Ajudar as pessoas naquilo que nós pudermos, né? Dentro das nossas condições, nem sempre financeiramente, né? O nosso suor, a nossa palavra amiga, a nossa presença, tudo isso ajuda, né? Na medida que nós tenhamos boa vontade. E essa ação solidária, como nós dissemos já, ela busca as energias do ser profundo, ela amplia as energias do ser profundo, do self, do eu superior, e vai limpando o nosso ser dos caprichos do ego. Vai limpando, vai tirando aqueles caprichos do ego. Porque, gente, quando você vai ajudar uma família que está em necessidade, você vai ajudar de várias formas, inclusive com o seu carinho, com a sua atenção, com o seu estímulo, com a sua amizade. Às vezes as pessoas, um pouquinho de amizade, a gente pode nem ter nada o que dar, mas a gente dá um pouquinho de amizade e é uma família necessitada, uma família carente, ela já se sente um pouco menos carente, né? Então, na medida que nós temos essa atitude solidária, nós vamos nos limpando dos nossos caprichos do ego, né? Que faz com que nós nos apeguemos a tantos probleminhas, tantas coisas mesquinhas muitas vezes, tantas coisas pequenas, que quando a gente vai ver o sofrimento dos outros, quando a gente vai ver a dificuldade que os outros estão vivendo e nós nos propomos a ajudar, a gente vai ao mesmo tempo passando por essa terapia, né? De nos livrar dos caprichos do ego. Nós vamos nos liberando, né? De certas angústias, de certas limitações em que a gente vive, porque a gente vê
né, o sofrimento dos outros, e muitas vezes um sofrimento até mais justificável do que o nosso, né, porque um sofrimento ali calcado em limitações realmente factíveis ali, né, realmente emergentes, né, e não coisas que nós criamos na nossa mente, preocupações que nunca vão acontecer na verdade, né, situações que só existem dentro de nós, né. Então, essa ação solidária, ela tem uma função terapêutica muito importante, né? E também, nesse intercâmbio social, nós estamos falando das condições de progresso e harmonia, tá? Não percamos então esse nosso objetivo, que é falar sobre as condições de progresso e harmonia. Como é que a gente faz para viver esse progresso íntimo, emocional e essa harmonia interior, né? Então, junto com essa ação solidária, esse intercâmbio social com um objetivo fraterno, isso é muito importante, né? Esse intercâmbio social com objetivos fraternos, eles vão rompendo com as amarras do medo, tá? Porque nós trazemos muitas vezes do nosso processo de crescimento pessoal, nós trazemos muitas vezes certos medos que foram sendo cultivados ao longo do tempo, reais ou não reais, né? Muitas vezes nós trazemos certos medos até do contato com as outras pessoas, né? Tem aquelas frases, não conversa com estranho, hein? Não conversa com estranho e tal. Então, eu sei que tem toda uma justificativa da violência que está existindo, eu sei tudo isso, eu entendo, mas o fato é que muitas vezes nós crescemos presos, amarrados a uma porção de medos, medo de ter necessidade material, medo de não casar, medo de separar, medo de ser sequestrado, medo de ser roubado, e tem um monte de medos, né? E assim vai. Bom, esses intercâmbios sociais com objetivos fraternais, eles vão rompendo com as amarras do medo. Tá? Por quê? Porque nós vamos aprendendo a conviver socialmente, né, fraternalmente, de uma forma muito mais amena, sem nos identificarmos somente com o lado negativo da sociedade, né? Porque se a gente se identifica só com o lado sombra da sociedade, a gente se encastela, coloca arame farpado em todo lado, a cerca elétrica e tal. Por quê? Porque nós estamos nos identificando somente com o aspecto sombra da sociedade. Mas a sociedade tem um aspecto luz também. Assim como qualquer pessoa e qualquer situação, existe sempre o aspecto sombra e o aspecto luz. Com o que nós queremos nos identificar? Né? Então, eu me lembro que a gente realiza atividades sociais, desde pequeno participo, né, de atividades em favelas, atividades assim, de doação de alimentos, de roupas e tal. Então eu cresci participando desse tipo de situação. Pois eu me lembro que nós entramos há muito tempo em regiões da minha cidade, muitas vezes que nem a polícia tinha coragem de entrar. Hoje em dia já está mudando, a situação está diferente, vai melhorando, né, vai amenizando, mas teve época que a gente entrava nas casas das pessoas para ajudar, para conversar, para ver o que precisava e tal. Entrava em lugares, em ruas da nossa cidade aqui, que nem a polícia se atrevia a entrar. Então, mas por quê? Porque o nosso objetivo era nos identificar com o bem, né? É buscar a possibilidade de ajudar, e sempre fomos muito bem recebidos, né? Talvez dos momentos mais felizes da minha vida foi no contato com a necessidade das pessoas, né? Tentando ajudar de alguma forma. E outras pessoas muitas vezes se identificariam com o tráfico, se identificariam com o medo, com a agressividade, com a violência, né? E olha, nunca fomos perturbados, nunca fomos agredidos, pelo contrário, sempre fomos tratados como amigos, né? E nunca tivemos uma dificuldade, talvez seja sorte,
mas eu acredito que não, né? Eu acredito que dependendo do que a gente busca, é o que a gente encontra também das pessoas. Se nós buscamos o que elas têm de pior, elas acabam nos dando o que elas têm de pior. Se nós buscamos nelas o que elas têm de melhor, elas acabam nos dando o que elas têm de melhor, né? Então, o que que nós queremos das situações das pessoas, né? O que que nós desejamos? Com o que nós queremos nos identificar, nos sintonizar? É isso que nós teremos, né? Bom, nesse sentido, eu acho que até nós nos aproximamos muito, né? Acho que nesse sentido a psicologia e essa análise que nós estamos fazendo, ela toca muito no terreno das religiões, no terreno das propostas evangélicas, Aqui nós não estamos falando propriamente dos evangélicos, né? Nós estamos falando do evangelho, né? Das propostas do evangelho, né? Das virtudes evangélicas, né? Propostas por Jesus, que foi o maior psicoterapeuta que nós já tivemos oportunidade, né? Aqui na face da Terra. Então, é preciso, para as nossas condições de progresso e harmonia serem factíveis, serem reais, né? É preciso que nós estudemos, né? Que nós façamos uma releitura, que nós façamos um estudo das virtudes evangélicas. Hoje em dia tem até livros, mesmo fora do contexto mesmo das religiões, fazendo o estudo da personalidade de Jesus, das virtudes, da liderança, de um monte de situações de Jesus, até mesmo fora do contexto das religiões. Quem não quiser, né, estudar dentro do contexto das religiões, mas quem quiser também, é uma excelente oportunidade. Eu já falei aqui em outras vezes que a gente sempre estimula no que a gente pode a pessoa para que participe nos cultos da sua religião, que vá. Isso tudo é muito importante. Tá? Não importa de que religião seja, desde que seja algo que o faça melhor, né? Que gere uma caridade, que gere um amor ao semelhante, um autoconhecimento, isso é muito importante, né? Então, para o progresso e a harmonia, é muito importante um estudo das virtudes evangélicas, uma releitura dos fundamentos do Evangelho e depois uma tentativa de aplicação na conduta pessoal, tá? A gente observa no consultório que esses princípios do Evangelho, eles são plenamente aplicáveis. Aliás, são os melhores remédios, né? Porque enquanto a psicologia ela levanta, ela descobre as dificuldades, ela levanta a lebre, né, vamos dizer assim, muitas vezes, para tratar, né, nós precisamos ter um referencial ético. Nós precisamos ter um referencial de saúde. E eu creio que o referencial de saúde mais verdadeiro, mais profundo que nós temos é Jesus, né? Não tem como a gente pensar diferente, né? Bom, então nós falando, né, desse referencial ético, dessa busca das virtudes evangélicas, nós estamos falando do amor. Não tem como falar de Jesus ou falar das virtudes evangélicas sem falar do amor, né? E o amor indistinto, o amor indistinto, o amor que se manifesta em todas as expressões, começando por nós mesmos, né? Começando por nós mesmos, porque a pessoa que não se ama, ela vai ter muita dificuldade de amar o próximo, né? De amar aos outros. Por quê? Porque vai ser uma extensão do amor a si mesmo. Eu tenho uma frase da Barbara Ann Brennan, que eu gosto muito, que ela diz assim: primeiro o eu e o que alimenta esse eu, depois o outro. Eu falei, puxa vida, a primeira vez que eu vi, isso aqui parece um pouquinho egoísta, né? Mas depois, quando eu fui pensar, não é egoísta não, é a pura realidade, é a pura realidade. Primeiro o eu e o que alimenta esse eu. Gente, se eu não alimentar esse eu, aquilo que me faz feliz, aquilo que me dá prazer, aquilo que mantém a minha saúde, aquilo que mantém meu referencial em mim mesmo equilibrado,
Como é que eu vou querer ajudar alguém? Que referencial eu vou dar de saúde, de harmonia, de equilíbrio, de discernimento? O que eu vou poder oferecer? Não é? Então, só aquele que ajunta, e aí a gente vai buscar Jesus, né, numa citação de Jesus, só aquele que ajunta pode distribuir. Né? Só aquele que ajunta pode distribuir. Que é a mesma coisa que a Bárbara Ambrena falou. Primeiro o eu e o que alimenta esse eu. Ou seja, é preciso ajuntar condições para poder doar essas condições também. Né? É lógico que isso vai se tornando uma coisa que leva a outra. Né? Quanto mais eu vou doando, mais condições eu vou tendo, né? E uma coisa vai... é como se fosse um rio que um fluxo, né, vai aumentando cada vez mais. À medida que eu vou dando margem a esse fluxo de amor, mais amor eu vou recebendo, né? E aí nós vamos tendo uma situação bem interessante, né? Então, começando por si próprio, né? Com segurança de propósitos, com determinação, com metas a atingir, tudo muito flexível, mas alguma coisa bem determinada, né? Alguma coisa que nós realmente peguemos como objetivos, né? Realizações. E aí você pode até enumerar, eu acho assim, às vezes a gente deixa as coisas muito no ar e depois a gente não sabe se a gente está ganhando ou está perdendo, né? Então eu acho interessante, às vezes até você enumerar quais são as suas dificuldades atuais. Então enumera, faz uma listinha lá, as principais, né? Pega as 10 principais, né? Se não tiver tanto, tudo bem, melhor ainda, né? Mas pega as 10 mais importantes. Então tá, esse ano eu vou trabalhar esses 10 pontos aqui. Eu vou me fixar, vou pensar positivo em cima deles, vou pensar na solução deles, vou mentalizar, né? Vou buscar me amar, vou buscar amar as pessoas, tudo no sentido de melhorar essa condição aqui. Aí depois, uns 6 meses, depois de um ano, você faz uma avaliação, né? Vê como é que está indo, vê o que você conseguiu melhorar desses 10 pontos mais importantes. Pelo menos você vai tendo uma avaliação se está melhorando ou se está piorando, né? Provavelmente você vai ver melhoras, porque se você se objetiva a melhorar e estabelece prioridades, né, e coloca sua energia nesse sentido, a tendência é você melhorar em vários pontos, né? Muito bem, vamos continuando aqui. Bom, nesse sentido da melhora, nós falamos no outro áudio também, acho que num dos últimos, ou o último que a gente fez, a questão do perdão, né? Então, nas nossas metas, é interessante também a gente trabalhar a questão, nessa nova fase da nossa vida, que a gente quer mudar, falar, olha, eu vou começar uma nova fase na minha vida, eu quero me livrar do peso morto, né? Daquilo tudo que está pesando dentro de mim. Então, o perdão também é uma situação interessante, né? Nós trabalharmos o perdão, nós mentalizarmos positivamente a pessoa que nos tenha feito alguma coisa, ou que nós tenhamos feito algo para essa pessoa, mentalizar, vibrar positivamente por essa pessoa, né? Então isso tudo é importante e nos libera de ressentimentos, de desgostos, né? E nos faz viver mais em harmonia conosco mesmo, né? Muito bem, gente, olha, nós já estamos finalizando esse áudio, né? Eu creio que nós já falamos as coisas mais importantes, né? Lembrando que essa conquista de progresso e harmonia são conquistas internas do ser humano e que se exteriorizam como entendimento da vida, né? Quer dizer, a gente exterioriza isso de alguma forma, demonstrando o entendimento da vida, nos sentindo atraídos pela própria vida, gostando de viver, tá? Porque a pessoa que fala mal da vida, a pessoa que critica a vida, que critica tudo, ela está observando com a visão distorcida, tá? A sua visão está distorcida, está desfocada.
Então, o saudável é nós termos uma visão positiva da vida. O saudável é nós nos sentirmos amantes da vida, né? Gostando de viver, gostando de nos relacionar. Quando começa a ocorrer o contrário, é sinal que as dificuldades estão necessitando de uma revisão de conceitos, né? Então, dentro dessa visão positiva, um empenho incessante de crescer, sem jamais nos cansarmos de viver. Tá? Nós temos que evitar aqueles chavões, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado de... Não, nós não podemos falar dessa forma, né? Nossa fala, ela tem que ser mais positiva, né? E não devemos nos cansar de viver, nos saturar, e nem muito menos desistir de viver, tá? Nem cansar-se, nem saturar-se, nem desistir de viver. Se a gente está cansando de viver, é que alguma coisa nesse processo não está sendo bem feita, tá? Então o problema não é da vida, o problema é meu. Tá? Se eu estou me cansando de viver, se eu estou me saturando, ou se eu estou desistindo de viver, o problema não é com a vida em si. O problema não é com as pessoas em si. O problema é comigo. Tá? Então não adianta me cansar, me saturar ou desistir. E eu é que tenho que parar e ver que eu estou levando as coisas muito a ferro e fogo. Eu estou levando tudo muito a ferro e fogo. Eu estou criando resistências, eu estou inflexível, eu estou cultivando sentimentos negativos, uma visão negativa. E olha, gente, isso vai cansando mesmo, né? Não tem Cristo que aguente, né? Como diz. Isso vai cansando mesmo ser, isso vai saturando, né? Mas por quê? De tanta visão negativa, de tanto pensamento negativo. Aí não tem cidadão que aguente. É por isso que é importante nós pararmos então e revermos o modo como nós estamos vivendo a vida. Porque a vida, tudo leva a crer que ela não foi estruturada no sentido de ser difícil, de ser pesada. Não, a vida foi estruturada no sentido de fluir, né? Com leveza, com flexibilidade. Quando ela se torna muito pesada, muito difícil, muito angustiante, é sinal que nós estamos conduzindo de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, né? E aí temos a humildade de voltarmos para dentro de nós e analisarmos aí que volta lá no começo, né? De nós nos desnudarmos diante de nós mesmos para descobrirmos o que nós estamos fazendo da nossa vida, né? Uma coisa boa ou algo pesado, ruim, difícil, né? Então o progresso é uma fatalidade da vida, tudo caminha para o progresso, cada vez mais, até o planeta vai progredir, vai passar por um período de dificuldade, está passando aí, né? A questão ecológica, mas até ele vai evoluir também, né? Passada essa fase mais difícil agora que nós estamos passando, ele também vai progredir. E nós também, passados a crise, as crises que a gente vive, a gente também vai progredir, né? As crises, elas são também criadoras. A dor é criadora. Ela faz a gente desenvolver potenciais novos, até mesmo ignorados por nós, né? Mas à medida que nós vamos sendo trabalhados pela vida, vai despertando uma consciência que caminha no sentido da planificação, tá? Muito bem, então nós vamos finalizar por aqui. Agradeço a sua atenção e deixo aqui um beijo no seu coração. Muita paz.